Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma aula infantil. Então pegue seu material, sua Bíblia, se quiser o seu caderno, se prepare que a gente já vai começar. Bom, mais um culto infantil, estamos aqui, então primeiramente nós vamos agradecer a Deus, orar em agradecimento a Ele e depois nós vamos falar qual é o nosso tema da aula de hoje, tá bom? Então feche os seus olhos aí na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração e vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, Deus amado e bendito, Pai. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, mais uma manhã de domingo que o Senhor nos deu. Pai, nesse momento eu peço pela vida de cada criança e cada junior, que o Senhor vai de encontro aos corações, que a sua palavra possa ser ministrada, Pai, e que eles possam compreender, Senhor, a tua palavra. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa e da nossa família. Muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua bondade, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Somos infinitamente gratos, ó Pai. Muito obrigada. Abençoa a nossa aula, abençoe todos que estão assistindo e que a tua palavra possa ser plantada em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, mais um culto, eu estava com saudade de vocês e hoje o nosso tema é muito especial. Mas antes, eu quero que vocês ouçam esse barulho. Vocês estão ouvindo aí? Esse barulhinho? Que barulho será que é esse? Você já sabe? Já conseguiu identificar qual barulho é? Será que você acertou? Vamos ver então? Bom, então você ouviu e conseguiu identificar que o nosso barulhinho aí, o tic-tac, era de um relógio, isso mesmo, um relógio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o tempo. E o tema da nossa aula hoje é tempo para todas as coisas. E o nosso versículo-chave está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Então, você que tem a sua Bíblia, abre aí que nós vamos fazer a leitura de 5 versículos. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Então, abre a sua Bíblia aí, vamos fazer a leitura? A palavra do Senhor diz assim, ó. Há um tempo certo para cada coisa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para construir de novo, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria, tempo para espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. Bom, aqui em Eclesiastes a palavra fala sobre o tempo, que há um tempo certo para todas as coisas. E na nossa vida não é diferente. Na minha e na sua vida, nós também temos um tempo. Tanto é que nós nascemos um bebezinho, nos tornamos crianças, juniores, adolescentes, jovens e depois adultos. Então, a nossa vida é um tempo certo para tudo, para cada etapa, para cada fase. Deus determinou um tempo certo. E hoje é o tempo de você ser criança. Tempo de ser criança e tempo também de ser junior. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre cada etapa, que nós precisamos respeitar o tempo que o Senhor determinou para nós. O tempo de ser criança, o tempo de junior e depois o tempo de crescimento para se tornar um adolescente e um jovem abençoado. E eu quero falar para vocês hoje de uma pessoa muito especial que está aqui na palavra de Deus. E essa pessoa, ela respeitou todas as fases, ela respeitou o tempo.
Ela foi um bebê, ela foi uma criança, foi um jovem, um adolescente, um adulto e um adulto muito importante na minha e na sua vida também. E essa pessoa muito importante é Jesus, isso mesmo. Eu quero falar sobre o tempo mais baseado no crescimento de Jesus, no crescimento que Jesus teve como pessoa. Então, abra lá sua Bíblia em Lucas, livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Isso, abre lá para a gente fazer a leitura também desse versículo. Fala sobre o crescimento de Jesus, porque assim como Jesus cresceu, nós também crescemos. Você, hoje, já é uma criança que consegue fazer muitas coisas sozinhos, não é verdade? Que antes você não conseguia. E assim também foi com Jesus. Vamos ler lá? Lucas, capítulo 2, versículo 52. Fala assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e era amado por Deus e pelos homens. Amém? Isso mesmo, Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e era amado por Deus e pelos homens. Algumas Bíblias podem estar escritos que Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Pode ser que esteja escrito dessa forma também. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o crescimento. O crescimento que Jesus teve e que você também deve ter, que nós temos esse crescimento. Então, vamos lá? Então, assim como Jesus, você também vai crescer, né? Você é uma criança ou um junior e vai crescer, vai se tornar um adulto. Mas, para isso, nós precisamos respeitar o tempo. Então, se você hoje é criança, entenda, eu preciso respeitar o meu tempo e ser criança. Não queira ser adulto ou adolescente antes da hora. Respeite o tempo que o Senhor fez para você. Então, primeiro de tudo, nós precisamos crescer em sabedoria, assim como Jesus também. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o estudo da palavra de Deus, é aprender mais e praticar a palavra de Deus. Então, nós temos que crescer em sabedoria, estudando, respeitando e praticando a palavra de Deus. E também nós podemos crescer em estatura. Que é estatura, tia? Nunca ouvi essa palavra. Estatura é o nosso crescimento físico, né? Porque uma criança, ela é pequenininha e depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então ela cresceu fisicamente, os braços crescem, as pernas crescem, na verdade, e a gente vai aumentando de tamanho. Então, crescer em estatura é isso, crescer fisicamente, porque Jesus era uma criança, foi crescendo e crescendo, não é verdade? Então, nós também crescemos em estatura. E, por final, nós crescemos na graça, não é? Aqui na minha Bíblia estava falando que Jesus era amado, né, por Deus e pelos homens. Mas também pode ser o mesmo significado de Jesus, ele crescia na graça, ou seja, Jesus, ele crescia espiritualmente. Jesus, ele aprendia, estudava a palavra de Deus, mas ele também crescia espiritualmente. Por quê? Porque além dele estudar e respeitar a palavra de Deus, ele obedecia. Então é importante, você está ouvindo a palavra de Deus? Ótimo, maravilha, mas mais do que ouvir, nós precisamos obedecer. E obedecendo, você vai crescer também na graça. Combinado? Então não se esqueça, nós precisamos crescer em sabedoria, estatura, né? Se alimentar bem ou às vezes fazer um exercício, né? Uma corridinha, as crianças que gostam de correr ou natação, cada um faz o exercício que gosta. Alguns jogam bola, outros basquete. E também crescer na graça, na palavra do Senhor. Amém? Então, não se esqueçam, você cresce em sabedoria, estatura e na graça de Deus. Então, nós aprendemos que podemos crescer, né,
Graça, né? Na sabedoria, estatura e graça. Então é importante que você respeite o tempo e queira ser criança junior, respeitando o tempo que o Senhor preparou para nós, né? E desfrutando da vida de criança, com alegria, simplicidade e sempre obedecendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Temos que dar ouvido àquilo que o Senhor está falando para nós, porque se vocês são crianças ou juniores, mas Deus ele fala através da palavra dele. Então é importante respeitar o tempo, sempre obedecendo a palavra do Senhor. Porque tem algumas crianças que querem já ser adultos, né? Não querem mais brincar de carrinho ou boneca ou jogar bola. Não, elas querem fazer coisas de adulto, de jovem. Mas não, se você é uma criança, faça coisa de criança. Brinque, né? Vai no parque. Aproveite o tempo que Deus está te dando. E sempre ouça os ensinamentos dos seus pais. Porque se os seus pais falam, não, isso não é coisa de criança, não faça. Espere o tempo certo. Porque quando nós fazemos coisas no tempo, coisas erradas, no tempo errado, o nosso relógio ele não vai ficar certinho, ele vai ficar todo confuso, o nosso relógio vai ficar todo bagunçado, não vai ficar da forma que Deus ele quer que fique. Então, se nós fazemos coisas antes do tempo, coisas que não é para nossa idade, nós deixamos o nosso relógio todo confuso. Assim como esse relógio que vai aparecer aí na tela de vocês. Tá vendo? Ele vai ficar todo bagunçado. Então, para o seu relógio não ficar bagunçado, respeite o tempo certo. E aí você pode me perguntar, mas o que pode fazer o meu relógio ficar bagunçado? Nós vamos falar sobre 3 coisas que podem deixar o nosso tempo um pouco confuso, o tempo um pouco bagunçado. O primeiro que eu quero falar para vocês é sobre a internet. A internet é legal? Ótimo, muito legal. Tem várias coisas bacanas para você aprender, não é? Estudar. Tem bastante coisa legal, jogos bacanas. Mas também na internet tem muitas coisas que não são legais, coisas que não é para sua idade, coisas que ainda não tá no tempo e coisas que talvez você veja e não entenda. Por quê? Porque não tá na sua idade de entender aquilo. Então sua mente pode ficar um pouco confusa. Então nós temos que prestar atenção no que nós vemos, no que nós ouvimos aqui, na internet. Porque você sempre tem que lembrar, opa, será que isso que eu tô assistindo eu estou respeitando o tempo de ser criança, o tempo que o Senhor fez para mim? É de se pensar, combinado? Então, sempre que você estiver na internet, veja coisas e faça coisas, ouça aquilo que está dentro da sua idade. Não faça coisas ou veja algum vídeo, algum desenho, algum filme que não está no tempo para ver. Se sua mãe fala, não, isso não é da sua idade, tudo bem, respeite. E espere o tempo certo para você poder ver as coisas da sua idade. Então, você deve respeitar o tempo certo, porque nós devemos tomar cuidado com aquilo que vemos e com aquilo que ouvimos, não é? Então, até tem uma musiquinha que a gente canta na escolinha, que é cuidado, olhinho, o que vê. Então, cuidado com o que o seu olhinho está vendo e o seu ouvido está ouvindo na internet. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado com os nossos sentimentos. Isso mesmo, tomar cuidado com os nossos sentimentos. Porque nós rimos, não é? Nós nos alegramos, brincamos, ficamos alegres, mas também nós nos entristecemos, nós ficamos tristes às vezes. Às vezes ficamos até com raiva, com ódio no coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com aquilo que nós temos tido dentro do nosso coração, né? Falar, mas eu tenho uma raiva daquele amigo, eu nem quero mais brincar com ele, ele é muito chato, tenho tanta raiva dele. Nós temos que pensar, será que esse sentimento que você tem de raiva é um sentimento bom? Acho que não, né? Então, nós temos que ver. Temos sentimentos bons dentro de nós?
Ótimo, muito bom isso. Agora, se você está alimentando algum sentimento ruim contra uma pessoa, um amiguinho, ou sobre uma situação, porque talvez sua mãe te deixou de castigo, né? Não deixou você fazer alguma coisa, fala, ai, minha mãe é muito chata, tô com uma raiva da minha mãe. Esses sentimentos nós temos que eliminar do nosso coração, nós temos que jogar ele fora e deixar que dentro de nós venha sentimentos bons, né? Em vez da raiva venha o amor, em vez da tristeza venha a alegria. Não deixe que esses sentimentos ruins tomem conta do seu coração. Então, para isso, nós temos que pedir, às vezes, ajuda mesmo. Conversar com o nosso pai, com a nossa mãe, falar, mãe, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro de mim, não é legal. Conversar às vezes com o líder, se você quer conversar com o professor aqui da igreja, falar o que você está sentindo. Precisamos colocar o que nós estamos sentindo para fora, compartilhar e principalmente conversarmos com Deus, porque Deus ele ouve tudo aquilo que a gente fala, ele ouve aquilo que você fala para ele. Então converse com Deus, fala, Senhor, eu estou sentindo isso, mas eu não queria sentir. E eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar a eliminar esses sentimentos ruins e ficar aí no seu coração só os sentimentos bons. Outra coisa que nós precisamos aprender para que o nosso relógio não fique confuso, porque se nós vemos coisas que não devemos ver, temos sentimentos que não devemos sentir, o nosso relógio já fica todo bagunçado. Mas nós temos que aprender que algo pode trazer sobre nós o quê? A alegria. Tem algo muito importante que precisamos saber para vencer esses pensamentos ruins e sentimentos ruins também, que é a palavra de Deus, isso mesmo. A palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração, porque Jesus ele crescia na graça, lembra que a gente falou? Jesus ele crescia na graça, e a graça nada mais é do que ter a palavra de Deus no nosso coração e obedecer. Para o nosso relógio não ficar confuso, nós precisamos aprender a palavra de Deus e obedecer. E é isso que Deus fala para nós na palavra dele, lá em Lucas 2, 47 e 48, que fala que Jesus, ele crescia na graça diante dos homens, tanto é até que um dia Jesus, ele estava lá no templo conversando sobre a palavra de Deus para homens mais velhos, não é? Depois você lê aí na sua casa, Lucas 2, 47 e 48. Jesus, ele sabia da palavra de Deus e conversava sobre ela. E assim também deve ser comigo e com você. Nós precisamos aprender e conversar mais sobre a palavra de Deus, para que o nosso relógio não fique confuso e respeite o tempo do Senhor para nós. Então nós aprendemos que há um tempo certo para todas as coisas. Tempo de crescer e principalmente que nós devemos respeitar as nossas fases, né? Assim como Jesus, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça, nós também vamos crescer, mas precisamos nos atentar para aquilo que nós estamos vendo na internet, para os sentimentos que está dentro do nosso coração e sempre lembrar que é a palavra de Deus que vai nos fortalecer para entender o tempo certo e respeitar. Quando nós aprendemos a palavra, obedecemos a palavra, nós construímos a nossa casa, ou seja, a nossa vida sobre a rocha. Uma rocha bem forte e firme e não sobre a areia. Então, a nossa aula de hoje, eu queria que você lembrasse disso. Respeite o tempo que o Senhor preparou para você. E para o seu relógio ficar assim bem bonitinho, com os ponteiros bem certinho, não queira ultrapassar as fases. Então, se você tem 6, 7, 8, 9, 10 anos ou 12 anos, respeite a sua idade e faça coisas da sua idade, combinado? Então, brinque. Se tem que estudar, estude mesmo. Se vai ver algum amigo, veja, passeie, venha à igreja, louve a Deus, porque esse é o tempo que o Senhor preparou para você. Faça tudo o que você tem que fazer com alegria no seu coração. E não deixe que no seu coração seja a casa de sentimentos ruins.
tá bom? Então, hoje a nossa aula era para falar sobre o tempo. Então, sempre que você vê um relógio, lembre, o tempo que o Senhor preparou para mim. Amém? Então, agora nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que o Senhor preparou para nós, um tempo de aprendizado. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e agradeça. Agradeça a Deus pelo tempo que Ele tem te dado de estar com a sua família, com os seus irmãos, o tempo de vir à igreja, o tempo que você está tendo de estudar em casa também, porque não está podendo ir na escola por enquanto, não é? Mas eu creio que daqui a pouco todo mundo vai voltar para a escola e vai ser um tempo bom também, um tempo diferente, não é? O tempo que nós estamos vivendo agora, um tempo diferente, todo mundo de máscara, mas vamos agradecer por esse tempo também, porque o Senhor foi quem planejou para nós. Amém? Bom, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por nos mostrar, Deus, nessa manhã que o Senhor preparou um tempo para cada coisa, um tempo certo, ó Deus, para o nosso crescimento, Pai, porque desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabíamos que ia crescer, que iríamos crescer na graça, na sabedoria, em estatura e que todo o tempo o Senhor estaria conosco, Pai. Eu peço pela vida de cada criança, de cada junior, que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, e que eles possam viver um tempo de alegria, uma infância alegre e abençoada, meu Deus. Que nenhuma arma do inimigo contra eles, ó Deus, possa prosperar, mas que eles possam ser guardados pelo teu poder, Jesus. Abençoe o tempo de estudo, o tempo de brincadeira, o tempo de aprendizado, meu Deus, ser com cada criança e cada junior, Pai. Abençoe também as famílias, meu Deus, dessas crianças, que elas possam entender o tempo de cada uma delas e respeitar, Pai. Deus, eu te agradeço pelo tempo que o Senhor nos deu nessa manhã de ouvir a tua palavra e guardá-la em nossos corações. E que a cada dia o Senhor possa estar abençoando cada criança e cada junior, Pai. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença para te adorar e te louvar, Pai. Somos gratos pelo tempo que o Senhor nos deu, pela vida que o Senhor nos deu, pela família e pela casa que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus. Abençoe cada casa, cada lar representado que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Então, por último, não menos importante, o nosso desafio da semana. Então, como nós falamos de tempo, não é? Eu quero que você separe um tempo essa semana. Então, um tempo durante alguns dias da semana. E fala, esse tempo eu vou dedicar à leitura da palavra de Deus, para que você também possa crescer na graça de Deus. Então, fala, mãe, ou pai, ou quem está com você, vou dedicar todos os dias 15 minutos ou 20 minutos para a palavra de Deus. Eu quero que você medite, pode ser um versículo, um capítulo da palavra de Deus. Então, dedique essa semana um tempo todos os dias para você aprender da palavra de Deus. Amém? Então, na outra semana, a gente vai perguntar aí pelo WhatsApp quem dedicou o tempo, qual versículo que você leu, se você aprendeu e o que você aprendeu. E aí, você compartilha com a gente para a gente poder ver realmente que você está aprendendo mais da palavra de Deus. Era isso, espero que vocês tenham gostado, tenham sido abençoados e aprendido sobre a palavra. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus até a próxima.